Essa coisa que os acontecimentos que se vão passando em viagem, pronto, os gajos lá não têm muita a tradição de pôr travão de mão. O gajo íamos fazer uma travessia de um canal de rio, pronto, um rio com alguma corrente, mas nada especial. Então os gajos metem os jipes, nós tínhamos 6 jipes, os gajos metem os jipes. Aquilo é o único sítio da estrada que tu podes fazer continuação, tens que tudo meter, e só metem 3 jipes de cada vez. E o gajo mete o jeep e vai ajudar o outro, não é? Só que não travou. E eles metem tipo um toro ou uma pedra para travar o carro. Ali não havia desnível, provavelmente, porque é uma Ou seja, jangada eles não no metem rio. o travão de mão, mas metem algo a travar. Sim, Só que é algo claro. muito menos fácil de meter É do o que. que se antigamente se metia, os nossos avós metiam Mas se calhar antigamente não. sempre uma pedra, tinha o travão de mão e metia uma pedra que era para ajudar a travar, não é? Se havia uma situação mais inclinada. Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com/Pedro on the Road. Olá, bem-vindos à Metamorfose. Vamos fazer aqui uma introdução inédita, que é... Eu já fiz, talvez, 2 ou 3 vezes uma introdução após ter gravado, quando percebi que o episódio acabou por levar o seu próprio rumo, mas sem parecer que era isso. Neste caso, admitidamente foi isso. Eu estava aqui a conversar com o Vítor. Isto vai ser com o Vítor. Se calhar agora que eu já estive a falar com ele meia hora, esqueci-me um bocado, esqueci-me de o Apresentar. peço desculpa. Estávamos aqui a tentar perceber sobre o que é que íamos fazer este segundo episódio e eu já conheço o Vítor de antes, portanto não tinha nenhuma insegurança em relação à capacidade de nós termos aqui meia hora freestyle que fosse interessante, e foi o que aconteceu. Nós falamos sobre a Islândia, sobre a beleza que este país tem, um país que o Vítor já visitou 20 vezes ou mais. Falamos também da capacidade de assombro e de encanto que por vezes pode desvanecer, e como é que às vezes o Vítor pode ter sentido isso e como é que deixou de o sentir após determinados eventos marcantes para todos, como a pandemia, as coisas que parece, a palavra pandemia parece que já me custa a sair da boca. Falamos sobre jipes a caírem ao rio em Madagascar e o sem número de eventos, e foi um bocado por aí, não foi? Foi deambular, que também é uma coisa que se gosta de se fazer em viagem. Exatamente. Foi um episódio que vocês vão curtir de certeza. Fiquem por aí para a seguir verem o que nós gravamos anteriormente. Olá, Vítor. Assustei-te. Estava aqui introspectivo. A pensar na próxima viagem. Qual é a próxima viagem? É Tailândia. Tailândia. Já lá deves ter ido, imagina. Já várias vezes. Tu tens um país preferido? Olha, já tive. E quer dizer, acabo por ter. Mas como fui lá tantas vezes, depois também, pronto, é preferido. Mas também queres ir a outros lados, não é? Mas sim, por exemplo, a Islândia chegou a ser um dos países top 5, top 1 mesmo. Aquele, dentro de uma área da paisagem, a Islândia, pá, por metro quadrado, se fores mesmo avaliar, não é? A Islândia é uma ilha pequenita. Pá, tem realmente uma variedade de paisagens, e eu que fui lá desde 2009, na altura da crise que eles tiveram, até antes de agora da pandemia, fui 20 e tal vezes. 20 e tal vezes? 20 e tal vezes. Uau! Também de 2009 a 2019 são 10 anos, não é? É uma média de cerca de 2, porque eu às vezes ia 2 e 3 vezes, eu cheguei a fazer de inverno, de verão, embora o verão e o verão lá deles é parecido com este que está aqui agora de inverno, porque é fresco. Sério? Assim, então... É fresquinho. Tens chuva, cheguei a apanhar em agosto -2. Fogo. Por isso, pronto. Sem ser em altitude? Sem ser em altitude. Sem ser em altitude, na Tetifosse. Mas pronto, é um país para quem gosta de paisagens, e de inverno tu continua a ter paisagens e muda muito o país porque o cobre de branco, e isso muda muito as paisagens. É sem dúvida um país por metro quadrado ótimo, desde as cascatas, há formações ao gelo, ao glaciar, tem o maior glaciar da Europa, às partes vulcânicas na parte norte da ilha, pá, por exemplo... Toda a Islândia vem de um vulcão? Toda a Islândia é uma ilha vulcânica, sim, é de origem vulcânica, sim. Por isso, ela não é como alguns países que cresceram, não é? Houve agora recentemente que ficou um bocadinho maior, porque cresceu a lava, digamos,
veio para o sim. mar e acabou por criar mais metros quadrados para o país, o que é sempre bom. É sempre um país a aumentar, pode aumentar. Mas não Há uns que é... afundam e há outros que crescem. Mas, tipo, quando vais em viagem, eu sinto uma certa atratividade também, sinto-me atraído também pela urbe. E aqui há tempos estava a falar com o João Amorim e ele estava a dizer que não sabia muito bem como existir nas cidades ou Eu vi esse. ou o que fazer preferia muito mais estar na natureza. E, e isso é curioso, eu já viajei com ele e viajaremos novamente, espero eu. E então temos um bocadinho essa diferença. Porque a mim eu gosto muito da cidade também, porque no fundo é aí que tu consegues recolher informação acerca do tecido humano e das pessoas daí e tudo mais. E em relação à Islândia, não sei muito bem se Reykjavik, por exemplo, é um sítio que vale a pena visitar. Depende, se queres ver mulheres bonitas, É top. estás no sítio. Não, eu na viagem gosto dessas duas coisas. Epá, às vezes viajar, eu também viajo já há alguns anos, não é? Cerca de 20 anos, antes fazia aquelas viagens que as pessoas fazem, ir a Paris, ir a Madrid ou qualquer coisa assim. Mas pronto, a coisa mais seguida é estes 20 anos de conhecer mais mundo e até continentes. Pronto, acabei por tocar quase todos, não é? Pronto. Nesse sentido, uma das coisas que me fui apercebendo à medida que ia comendo países, não é? Era o que é que tu gostas. Claro que sim, chegas à Islândia, é espetacular, quer dizer, alguém não fica entusiasmado com as cascatas lá, ou caminhar em cima de um glaciar, ou andar numa gruta de gelo, por exemplo, os fenómenos de natureza, ou ver uma aurora boreal, claro que sim, são coisas... cheguei a fazer um podcast lá para o Observador, não é? Que lhe chamei orgásmico, chega a ser ver uma aurora boreal, é um fenómeno de natureza espetacular. Mas, por exemplo, até sob o ponto de vista de fotografia, quem é que pode fazer uma exposição de fotografia só de auroras boreais? Uma fotografia, 2 fotografias, 3 fotografias, 10 fotografias, 20 fotografias de auroras boreais? Não podes. Não fazes, não é? Embora de cidade tu já consigas, não é? Ir a uma só cidade e fazeres retratos, só retratos, só retratos. Mas como são todos diferentes, se calhar em posições diferentes, etc. Então entras ali numa relação que eu acho que é mais interessante e embora eu goste muito dos fenómenos de natureza, estou, por exemplo, a querer fotografar muito e estar perto de um vulcão, tu já tiveste, não é? Mas o da Islândia, este que rebentou recentemente, tu estás muito próximo dele mesmo. Aquele que o pessoal até não pôde voar durante algum tempo? Não foi esse. Foi agora recentemente um que foi há um ano praticamente atrás. O Reinhard. Sim, talvez esse. Talvez esse. Tu és bom nos nomes? Não. Quer dizer, sou normal. Eu sou péssimo, né? Alguns entram, outros não consigo dizer nunca. Se vou lá 20 vezes é mais fácil. Mas esse fenómeno de natureza, não é? Está próximo de um vulcão, dizem que é espetacular. O barulho, pronto. E a lava ali, notas mesmo que és um ser ali e a natureza toda na sua pujança. Uma gruta de gelo é espetacular, as auroras boreais são espetaculares, mas depois não consegues fazer uma exposição disso. Quando viajo, eu gosto de observar a viagem sobre os vários aspectos, por exemplo. E tenho transmitido muito isso, que é, qual é o teu país preferido? Epá, eu às vezes encanta-me estar em Madagascar, no meio de uma rua toda de terra batida, ir a um restaurante de um chefe. Como se estivesse a ir... De um chefe? Sim, de um chefe, porque a comida é preparada por um chefe, apresentada com a mesma categoria de um chefe, quer dizer, desenhada a comida, etc. E estás ali a comer... Em Madagascar? Em Madagascar. Nunca sigo África e chefe. Exato. Pá, eu estou-lhe a chamar um chefe, sim, eu chamo-lhe um chefe, não um cozinheiro, provavelmente. Pronto, agora também toda a gente é chefe, não é? Mas estás a falar assim de um restaurante mais... Sim, mas estou a falar de um restaurante que tem a qualidade e a estética, pelo menos até a nível de confecção do prato, de um chefe, não é? Quer dizer, não te chegam lá, porque tu às vezes viajas e vais a uma comida de rua e é boa na mesma, não é? Mas é uma comida de rua, é uma tasca, é o que seja, não é? O guarda chegou aí a muitas tascas, etc. Pronto, e um gajo às vezes vai lá e continua a ser tasca. Não há nenhuma apresentação especial pelo facto de ser boa comida. Mas isso é surpreendente, quer dizer, tu muitas vezes classificas uma viagem e dizes qual é o teu país preferido? Ah, é este, mas pode-te acontecer algo. Não sei se a ti, pelo facto de viajares muito, eu ali antes da pandemia, em 2019, que vou fazer uma parte. Tu não achas que vai haver uma coisa que se chama antes de Cristo e depois de Cristo, e agora vai haver antes da pandemia e depois da pandemia? É possível, sim. É possível, estou sempre a fazer coisas deste tipo. Antes da pandemia, estou sempre a fazer um... Não dizemos tipo em 2019. Não, dizemos antes da pandemia. Pá, acho que vamos criar ali um fosso de... Vamos ver se dura 2 milénios. 2 mil anos.
Pronto, antes da pandemia, uma das coisas que me preocupava quando estava a viajar era que alguns países não me entusiasmavam, mesmo que eu os fosse conhecer. Porque tu é assim, quando tu vês uma cascata na Islândia e depois vais aqui à Miserela, será que o impacto é o mesmo? Nunca tinhas visto a Miserela, mas já tinhas estado na Islândia a ver grandes cascatas, há lá uma da Tifosi tem 100 metros de largura, pá, aquilo é um caudal de água único, até por acaso é maior da Europa. 100 metros de comprimento, não é? Ok. Portanto, de caudal. E chegas aqui e tens um fiinho, não é? Qual é o impacto? Vais a uma praia, não é? Vou à Tailândia agora em janeiro. Chego à Malásia, que vou... Pá, o impacto não é o mesmo. Então, uma das coisas que a mim em viagem me estava a preocupar é que eu ia viajar para alguns países que ia conhecer e já não tinha aquele sabor por isso tinha dificuldade. Mas sou eu é que tenho a culpa, porque o facto de ir para a Malásia, se calhar não ter achado tanta piada, é mais porque Malásia? Sim, por exemplo, Malásia. É mais porque É eu só um exemplo ou É só um exemplo. sentiste mesmo isso? Não, senti mesmo isso, por acaso senti. Eu não posso desvalorizar esse país, porque quem vai pela primeira vez lá e vê, e vai nadar lá com os peixinhos, e vai ver Kuala Lumpur, e vê as ilhas, tem o mesmo impacto que eu tive quando vi pela primeira vez, se calhar, na Tailândia. Em Koh Phi Phi ou qualquer coisa assim. O facto é que eu procurava, ou procuro, claro que a pandemia faz ali um interregno e tu passas agora a gostar de tudo, de repente, afinal eu também já gosto de McDonald's, mas seja mau. Quer dizer, voltei à Tailândia depois da pandemia e adoro aquilo, mesmo que seja muito turístico. E a Tailândia é imensamente turístico, não é? Koh Phi Phi, essas coisas, é super turístico. Mas acabas por adorar aquilo. Mas eu acho que é o efeito do que eu te disse, de paraste ali 1 ano e meio, de repente agora passaste a ter vontade de comer, não é? Pronto. Mas isso acontece porque estamos aqui no fundo a falar um bocado da capacidade de assombro, não é? Que se calhar se pode ir perdendo. E isso acontece-te há algum tempo, é algo que eu devo esperar que me vá acontecer a mim também. Tens 20 anos de viagens? Não. Viagens assim de Eu acho que aventura, 20 viagens de aventuras não. pode não te acontecer a ti, não é? Porque eu acho que as pessoas são diferentes por dentro, não é? Porque uma vez Eu sou feito de uma matéria, tu és feito de outra, possivelmente. Uma vez estava em Chefchaouen, acho que foi lá. E pelo menos foi lá que eu pensei nisto. E lembro-me, assim, estava lá e lembrei-me de uma coisa que a Garcete me tinha dito noutra viagem. Que ela estava um bocado admirada com o facto de eu estar bastante espantado com a beleza do sítio onde nós estamos, não me lembro onde era. E eu estou em Chefchaouen, suponho que já tenhas ido. Já? Para Também mim, mais ou menos. umas 15 vezes. Ok. Epá, eu adoro, só lá estive 2 vezes e acho que é mesmo incrível. E eu estou lá, estou a pensar nisto que a Graciete me disse, e eu chego um bocado à conclusão que para mim os sítios são como as caras. Que é, imagina, tu falaste aí da beleza das mulheres islandesas. Todos nós já vimos homens e mulheres, mas como infelizmente somos apenas heterossexuais, vamos falar mais em mulheres. Acho eu que somos ambos heterossexuais, exclusivamente. E nós já vimos milhares de mulheres bonitas, mas isso não quer dizer que a próxima mulher seja menos bonita. Nós já vimos dezenas de milhares de mulheres bonitas, mas a próxima face bonita que vamos vê-la como bonita também. Não vai sair, digamos que contaminada com a nossa experiência de ter visto rostos bonitos. E eu vejo os sítios um bocado assim. Isto é, se calhar, uma maneira teórica de explicar algo que eu sinto instintivamente. Não é uma decisão de, ei, vou tratar os sítios como as caras. Sim. Mas acho que é o que acaba por acontecer um bocado. Não, nós às vezes temos essa coisa do lugar perfeito, ou do sítio perfeito, ou da viagem perfeita. E eu não sei se é um bocado como naquele filme das bonecas russas, que havia a rua perfeita na Rússia, não é? Que é 25 metros de largura, 25 metros de altura e 250 metros. Não conheço. Era a rua, é chamada a rua perfeita, a nível de proporções, não é? Arquitetónicas. E então no filme está uma rapariga super gira, não é? A caminhar sobre essa rua e estava-se a falar sobre exatamente essa parte da beleza, não é? Que a beleza é uma coisa que nos fascina, mas é verdade, tu com as pessoas também metes outra coisa no meio, não é? Se calhar a beleza só por si pode cansar. O problema é que nós com as pessoas nós temos outra coisa que é o conteúdo, não é? E ali, quer dizer, tu conheces uma cara bonita, mas depois de a falar com ela, se não for mesmo, mais que aquilo... Mesmo que não fales, podes continuar a sair encantado com aquilo que chega aos teus olhos. Mas, obviamente, eu estou consciente das limitações deste exemplo, não é bem a mesma coisa.
Mas em relação Não, a... mas eu continuo. Sim, eu compreendo esse exemplo, sim. Eu vejo uma mulher bonita e continuo a ver outra mulher bonita, mas também com as cascatas é um bocado isso, ou com as paisagens, não é? Tu vês um monte, um glaciar, quer dizer, eu continuo a fascinar as auroras boreais, atenção, e eu vejo-as, e vou lá todos os anos, e vejo-as, e continuam a fascinar. O que eu acho é que às vezes, na viagem, tu tens, ou queres mais do que isso. E às vezes é isso, encanta-te só o facto de comeres. Aprecio muito, um dos prazeres que eu tenho na vida é a parte gastronómica. Portanto, gosto muito, dá-me mesmo prazer aquilo, não é? Podes ter o sexo, podes ter a fotografia, podes ter a literatura, pode ser ler, pode ser ver filmes, pode ser uma série de coisas. A parte da comida está como uma parte que eu aprecio, e pelo facto de viajar e conhecer culturas e culinárias e gastronomias diferentes, aprecio imenso aquilo. Não é? Eu vou aos Estados Unidos, adoro os parques naturais dos Estados Unidos, mas a gastronomia não é uma parte que me fascina da viagem. Eu vou à Ásia e adoro. Para mim, a minha droga é o picante. Por isso... I'm your man. Eu também. Eu sou o gajo mais forte. Um dia vens cá jantar e vamos fazer uma pequena competição. Que eu sou o gajo mais forte que eu conheço. Eu ando à procura de eu não é tanto desafio. pela valentia. Não é tanto pela valentia, mas a mim noto que é quase como um aditivo, não é? Eu sinto falta do picante. Eu lembro um amigo meu, Alciano, me dizer... Acabei de esquecer disto. Ele disse, pá, comida na Europa parece comida de bebê, mano, não tem picante nenhum. E eu, é isso. Eu curto tanto picante que eu já apanhei 2 hemorroidas. Mas é verdade. Dois fraquinhos. É verdade. Não, o meu cu é que é fraquinho. Eu sou forte mais para o meu cu. É isso. Pronto, então o que é que às vezes acontece? A parte da gastronomia é uma coisa, pronto. Mas pode ser outra coisa, pode ser simplesmente o facto de estar à conversa com um local, não é? Mas o que tu sabes é que às vezes em viagem tu não consegues repetir sempre isso. E então o que eu sentia exatamente em 2019 é que às vezes ia para países que e agora este não foi aquele país que eu vibrei. E o último que eu tinha feito era exatamente Madagascar, e Madagascar considerei que era uma cena de a viagem. Claro que os acontecimentos que se passaram lá não quer dizer que vão ser exatamente repetíveis noutra, não é? O gajo mandou-os ir para a água. Mandou-os ir para a água? Sim, aquilo não há muita tradição de pôr o travão de mão. E aquilo tens que atravessar cursos de rio, em plataformas... Mas volta um bocadinho atrás, estavas aonde, ias para onde? Não, estávamos a fazer a viagem de Madagascar, não é? A nível de grupo, e eu como líder, pronto, e o Rui, na altura e agora, o Rui Arco, que é o líder da viagem. Mas eu fui com ele, porque normalmente vou sempre com os meus líderes numa primeira viagem. E pronto, a viagem em Madagascar, normalmente não consulto muito, eu gosto de ir com as expectativas o mais baixo possível, por isso investigo pouco sobre o país, até porque quem tinha organizado era o Rui tinha a cena toda... Assim, até depois mais na perspectiva do viajante. Exato, vou mais na perspectiva de ser surpreendido. E o facto de acontecerem determinadas coisas, pronto, foram para Madagascar. Madagascar é um país que pronto, é muito grande, não se consegue ver tudo em 15 dias, tem coisas únicas lá, como os embundeiros, não é? As árvores, aquelas árvores todas muito próprias, tem cenas geológicas também. Eu acho que essas árvores são tão feias que acabam por ser bonitas. É isso. Tem esse formato meio estranho, mas depois um gajo olha... Sabes que o feio pode ser estético. O pessoal é que normalmente diz feio é não estético. Faz parte da estética. O feio e o bonito fazem parte da estética. Por isso, às vezes, na caso da fotografia é a mesma coisa, não é? Fotografa-se muito bem pessoas feias e que são altamente estéticas e... Não sei se lembras da atriz, agora não lembro o nome dela, do Almodóvar, não é? Aquela rapariga. Tinha o nariz todo coisa, o queixo, não sei o que. Ela era fotografada completamente de lado. Aquilo era uma mulher feia. Não. Ela era uma personagem que ele usava muito nos... Ele usou muito a Penélope Cruz. Não, mas essa era bonita. Essa era bonita, pois. Essa era bonita. Não, era uma assim magricelas, com o nariz mais... Devo saber, mas não estou a ver quem é. Mas é isso. Será que ele está a dizer que a Penélope Cruz é feia? Não, era outra. Mas o Bardem pode ser. Mas pelos vistos não é? É um galã, não é? Eu acho bonito o Bardem. Esteticamente eu acho feio, só que o gajo tem ali um conjunto, não é? Um excelente ator, depois um gajo com uma presença do caraças. É razão, se calhar é um bocado disso. Ele, se fosse de um bairro social, acho que não tinha sorte. não sacava a Penélope. E de repente estamos aqui na passeira cor-de-rosa de 5 caras a discutir os aspectos da... Mas indo para Madagascar, pronto, essa coisa que os acontecimentos que se vão passando em viagem, pronto, os gajos lá não têm muita...
a tradição de pôr travão de mão. O gajo, íamos fazer uma travessia de um canal de rio, pronto, um rio com alguma corrente, mas nada especial. Então os gajos metem os jipes, nós tínhamos 6 jipes, os gajos metem os jipes. Aquilo é o único sítio da estrada que tu podes fazer continuação, tens que tudo meter, e só metem 3 jipes de cada vez. E o gajo mete o jeep e vai ajudar o outro, não é? Só que não travou. E eles metem tipo um toro ou uma pedra para travar o carro. Ali não havia desnível, provavelmente, porque é uma Ou jangada. seja, eles não metem o travão de mão, mas metem algo a travar. Sim, só que claro. é algo muito menos fácil de meter. É o que se antigamente se metia, os nossos avós metiam Mas, se calhar, sempre uma pedra, tinha o travão de mão e metia uma pedra que era para ajudar a travar, não é? Se havia uma situação mais inclinada. Lá, pelos vistos, pronto, não é muito usual o travão de mão. E o gajo não pôs, pronto. Então, quer dizer, quando saiu para eu ajudar, o jeep começou a deslizar e, pumba, caiu para dentro do rio. Pronto, então, todos os acontecimentos a partir dali mudam-te a viagem, não é? É o facto de que se espera 2 horas para tirar 3 toneladas de jeep fora d'água, não é? É o facto de que toda o que se gera lá dos gajos de Madagascar, não é? Ajudar, os pretos todos a ajudar, aquilo tudo, uma confusão de todo tamanho, os turistas todos à espera, porque nós, claro, mandamos o jeep, ninguém conseguia passar, 2 horas seca. Ver aquela força humana a tirar 3 toneladas de um rio e numa duna de areia, porque ele depois tinha a cena de areia. Ver a desilusão dele, não é? Que era o jeep dele, mas o motor foi à vida, como é óbvio, encharcou, não é? Porque ele foi ainda por cima do motor. Tudo o que vai acontecer, há uma frase que nós temos no Voto Adrenalina que é: nada é tão ruim que não possa piorar. E em viagem, tu levas este lema para viagem, é uma coisa que te põe no ponto certo, te prepara. E as pessoas às vezes têm que ter isto como lema, exatamente, que é, claro, tu pensas, o jeep caiu, atrasamos 2 horas, nós nesse dia tínhamos de fazer 100 km. E tu pensas, 100 km, fixe. E eu sempre tinha a relação que 100 km, mas vamos demorar 11 horas. Tu dizes, 100 km, 11 horas? Cara, vou mais estrada, quer dizer, só parando. Claro, aquilo é todas as coisas que vão acontecer no caminho. Sim, a estrada é péssima, porque aquilo fazes sempre em Madagascar, um auto-road. Começamos logo com um furo de pneu. Pronto, para mudar o pneu, tivemos 1h30 para mudar um pneu, não é? Pronto, porque aquilo é tudo arcaico. Depois mandamos o jeep para dentro de água. Claro que depois já não tínhamos tempo de chegar, então tinhas que arranjar. Nós éramos 12 pessoas, estávamos em 3 jeeps, por isso 4x4. Passou a ser 12 pessoas em 2 jeeps, não é? Por isso 6. E os viajantes não começam a tripar? Pronto, e os viajantes, isso é que a viagem também se torna interessante por isso, porque as pessoas têm uma capacidade às vezes de aceitar o inevitável, que é fixe, não é? Pronto, é essa parte também do ser humano que tu queres evidenciar e que é mais chato que um gajo esteja a desatinar, porque ali a culpa é de quem? Não é? É minha, que sou eu que estou a organizar. É do gajo que não precisou de abandonar. É do gajo, mas nós até ficamos com pena dele, não é? Porque a vida dele parou-lhe ali. Sim, a culpa dele não quer dizer que não se possa ter pena, é solidariedade. Sim, pronto, mas não vais nas margens chungas. Ei, você já viu o que é que fez? Claro, não era isso que eu estava a dizer. Pronto, já viu o que é que fez? Estragou-nos a viagem. Mas não ganha nenhuma ter estragado o teu jeito todo. Há seres humanos para isto, atenção. Há seres humanos para xingar o gajo está na porcaria e o gajo não vai ter que levar com a cabeça do outro gajo que se está a queixar. Depois arranjamos arranjar um jeep em Madagascar no meio do nada. Claro que não te vem o topo de gama da Rover, não é? Pronto, vem um chasso, que sempre com problemas. Nós de 10, 20 km estávamos a parar. Porque era os travões que não funcionavam. E ele dizia, que se meteu aqui um galho, não sei o quê. Via-se que não tinha travões, que não conseguia travar o carro. Era a cena da embreagem que também foi à vida. Quer dizer, uma coisa que tu tens de fazer num espaço de tempo torna-se algo interminável, não é? É um bocadinho a história interminável. Mas depois tens o reverso um bocadinho da medalha, que é as pessoas, quando às vezes já não acontecia nada, quando já íamos atravessar o rio, que não acontecia nada, ou o jeep estava a funcionar direito e andávamos quilómetros sem acontecer nada, havia quase como uma desilusão, não é? Então tu queres sempre um bocado, que às vezes dizemos isto em viagem, não é? Que só nos lembramos das peripécias, não é? Não queremos que nos aconteça. Mas depois, quando chegamos cá, o pior sítio que dormimos é o que vamos contar. Não é o sítio que, se tivermos um percalço qualquer, não é provavelmente a praia que não se passou nada que vais contar. É sempre a peripécia, não é? Que apanhaste com a onda, ou que estava a chover na praia e que tiveste... Não é? São essas peripécias. É um veículo para a memória, porque, obviamente, se as coisas forem mesmo muito boas, aí também vamos contar. Mas forem tipo boas, normais, não vamos contar tanto. Quando nós sofremos um bocado, realmente isso entra mais dentro da nossa memória. E como nós somos feitos de memórias, nós agora estamos a existir e a noção que nós temos acerca de quem somos é baseada nas memórias que temos desde que nascemos até agora.
com todas as suas quebras. E, portanto, de certa forma, é como quase quanto mais memórias tivéssemos, mais preenchidos fôssemos. E a verdade é que nós temos mais memórias quando as coisas são más. Portanto, de certa forma, de uma lógica que parece não fazer muito sentido, mas que até poderá fazer, porque eu costumo dizer que as viagens dão-me mais vida, porque me dão mais memórias, né? E então as experiências negativas acabam por ficar lá marcadas. Enquanto estão a acontecer são uma merda, mas depois que aconteceram até são... Não, assim, isso não põe em perigo a vida de ninguém, não é? No sentido Claro, ao limite. de teres... E se não for traumático. Se não for traumático, há más não é? experiências que Pronto. são traumáticas. E eu acho que é isso. A viagem não é uma ciência, não é? E muito menos é exata, não é? Pronto, então, nesse aspecto, quando tu dizes, epá, esta viagem, ou queres falar de um país que é, epá, o teu país favorito, epá, há tanta coisa que às vezes interfere nisso, que depois também não é repetível, não é? Exato, muitas vezes é a experiência... Desculpa interromper-te, mas há um bocado estava a pensar nisso. O país preferido, no fundo, é a minha experiência preferida num país. Porque às vezes tu podes ir, como te estavas a dizer, vais a primeira vez à Índia, ou seja onde for, és assaltado por um assombro completamente diferente por ser a primeira vez, então se calhar acabas por guardar aquilo num certo canto do teu coração, mas não tem a ver com a Índia, mas é mais a experiência que tu tiveste lá. Posso ter sorte, posso ter azar de conhecer o Manel ou de conhecer o Abdul, e isso acaba por transformar a tua experiência totalmente. Portanto, quando nós dizemos o nosso país preferido, muitas vezes tem só a ver com as experiências que nós tivemos lá e não com o país em si. Não, e é isso, é assim, às vezes as pessoas estão, por exemplo, voltando outra vez à comida, as pessoas estão a comer qualquer coisa e dizem, epá, isto é extraordinário. Eu às vezes pego nisso e assim, está bem, estás aí a usar um adjetivo para essa comida. E o que é mais do que isso, não é? Nós às vezes utilizamos os adjetivos, não é, nas coisas e depois não sei se temos mais, não é? Porque já estás a classificar aquilo, quer dizer, de tal forma aqui em cima que depois eu queria saber, então, e um bife melhor que este, como é que seria? Ou um risoto melhor que este, o que é que seria? E isto, pronto, na viagem é a mesma coisa, quer dizer, nós temos muita tendência, às vezes, a contar ao outro, sem salvaguardar à partida de que este é o meu ponto de vista. E há um conjunto de pormenores que às vezes é que fez com que eu tivesse esse sentimento. Eu tenho isso, porque eu repito muitas vezes os países. Se as pessoas também me perguntam se às vezes, mas vês aqui a Islândia tantas vezes, ou ires à Tailândia, ou ires a determinados países, que já fui aos picos da Europa não sei quantas vezes, e fui ainda agora este fim de semana dos feriados, pá, e adorei a viagem. Mas é um conjunto de coisas, possivelmente é o grupo, não é? É as pessoas com quem estás, e há uma coisa que eu adoro em viagem, e se calhar até mais do que ser fotógrafo, mais do que ser viajante, eu gosto é das pessoas. E gosto das más e das boas. As más, porque gosto de perceber aquela mente, não sei como é que um gajo é tão parvo, não é? Aquela cena tipo isso. E as boas, porque as boas são as que depois ficas a adorar e a amá-las quase, não é? Mas gosto de todas, porque eu dou-me bem com o gajo meio psicótico, não é? E chato, e o gajo que tem um problema ali e diz, aí, eu lá, tu, não vais ao psicólogo não. Mas isso fascina, porque a mente humana fascina, a forma como uma pessoa, e a viagem traz-te isso, não é? As pessoas juntam-se para viajar, vão viajar, mas trazem as suas paisagens interiores. E podes mudar a paisagem externa, mas se não mudas a paisagem interior, és o mesmo merdas na Malásia e na Índia, não sei o quê, porque levas a tua paisagem interior, não é? Portanto, e eu gosto disso. Mesmo, pá, às vezes nós temos em viagem pessoal que é complicado. Opa, imagino, então se foste 20 vezes à Islândia, quer dizer que has ter ido várias outras dezenas de vezes a vários outros sítios, portanto já deves ter levado mais de 1000 pessoas. Sim, bem. Já... Mas eu gosto disso, gosto do convívio, gosto da confraternização, pá, gosto dessa parte humana. Se calhar, se eu tivesse de tirar o sabor todo da vida, essa não queria perder, do convívio. E isto pode ter, às vezes, com os cenários que quiseres. Claro que se podes juntar uma boa praia, um bom glaciar, uma boa rua, se quiseres, melhor, não é? Porque às vezes também isso é importante, não é? Pronto, o conhecimento e ires ver outras coisas, não é? Não estás sempre na tua rua, não é? Conviver. Podias estar sempre na rua com os teus amigos a conviver e estás bem. E claro que o cenário, pronto, é um dos elementos importantes. Não é? Mas se tivesse que tirar tudo, o convívio e esta coisa com as pessoas é o que me fascina. Excelente, Vitória. Muito obrigado, mais uma vez. Encontrarmos-nos, se calhar, daqui a um ano, outra vez, para
Sabes que eu, no início, quando comecei a metamorfose, a minha ideia era tipo histórias, tipo aquele gajo foi raptado não sei onde, mas não há muitas histórias assim, tão fora. E depois percebi que há episódios muito fixe, não é preciso haver um rapto para ser um episódio muito fixe. Mas mesmo assim, depois, entretanto, não há assim tantas pessoas em Portugal, apesar de, eu estou contigo a primeira vez agora a gravar. Mas comecei a pensar, eventualmente, se calhar já vou ter entrevistado toda a gente que fez assim algumas viagens. Mas depois percebi que, no fundo, eu posso repetir convidados. E de repente pensei, a menos que me farte eventualmente, ou que comece a perder dinheiro, porque a sustentabilidade da metamorfose é assim muito tenue, ou começa a perder dinheiro, talvez aí tenha que reavaliar. Mas o que eu percebia foi, eu posso simplesmente, obviamente, ir conhecendo malta nova, ir falando com este pessoal novo, mas também há muita gente que depois continua a fazer as vossas viagens. Daqui a um ano vou-te encontrar e tu vais já ter feito Tenho não sei ali quê. outra coisa qualquer para contar. Então, se calhar, daqui a 20 anos ainda faço isto e que o pessoal vai trazendo as suas novas experiências. Portanto, muito provavelmente voltaremos a encontrar-nos por aqui. Quem sabe? Obrigado. Se quiserem seguir o Vítor e estas suas aventuras, podem fazê-lo no Instagram em Fotoadrenalina. Deem um salto a Hunter Films no Instagram, que é a página do meu caro Diogo, que está aqui atrás da câmara, que se voluntariou para me ajudar a dar assim um toque mais profissional do que tem havido ultimamente. Podem seguir as minhas próprias viagens em Pedro on the Road no Instagram e vemos para a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Vitor. Obrigado.